A paz do Senhor, boa noite. Desde um determinado momento, o pastor Kleber falou que eu iria ministrar. O Senhor me deu uma palavra e eu fui vendo que o Senhor foi confirmando essa palavra. No que, durante o testemunho da Leíse aqui, algumas vezes ela falou algumas palavras chaves, que tem muito a ver com essa ministração. Ela falou num determinado momento que ela não aceitava aquela condição, E na outra vez que ela foi curada, ela falou que o pastor Geraldo determinou que ela seria curada, É sobre isso que nós vamos falar hoje, amém? As crianças, dirigem-se às classes e o pessoal do pré-batismo vai ser na secretaria. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Falar um pouquinho mais perto do microfone. Amém. Fica tranquilo, eu não morro não. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, está escrito o seguinte: Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: O meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vá, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora seu criado sarou. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler aqui, houve uma pessoa, que era esse centurião, que intercedeu a Jesus pelo seu servo, e ele não apenas pediu pelo milagre, mas ele falou a forma que o milagre iria ocorrer. Ele falou assim: fala somente uma palavra e o meu criado sarará. Uma coisa que a gente vê na Bíblia é que Jesus curou muitas pessoas,
e cada uma de uma forma diferente. Só que era o mesmo Jesus. E teve pessoas que se encontraram com Jesus e que não foram curadas. Não por culpa de Jesus, mas por culpa dessas pessoas. A mulher do fluxo de sangue, ela também, quando ela se aproxima, antes dela se aproximar de Jesus, ela determina que ela seria curada. Ela coloca a seguinte situação, ela fala assim, ó, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ela determinou a cura e ela determinou a forma como ela seria curada. O centurião, ele determinou a cura do seu servo e ele determinou a forma como ele seria curado. E no percurso, para a casa de Jairo, e no meio do caminho essa mulher é curada, o Jairo também, a filha dele é ressuscitada. E ele também determina a cura, a ressurreição da filha dele. E ele fala assim, o senhor vai lá em casa, impõe as mãos sobre a minha filha, e ela será curada. Ou seja, 3 milagres feitos através de Jesus, ou seja, da mesma pessoa, de formas diferentes, em 3 pessoas diferentes, mas as 3 pessoas, elas receberam o milagre, mas elas não apenas determinaram que seriam curadas, elas determinaram a forma como seria curada. O centurião, ele fala para Jesus assim, ó, não precisa ir lá em casa não, fala uma palavra, não é uma frase, não é um texto, não é um versículo, não, fala uma palavra, e o meu servo vai ser curado. A Leís falou aqui que, num determinado momento, ela colocou, eu não aceito isso. Na outra cura dela, ela falou, o pastor determinou a cura dela. Uma coisa que a gente tem que aprender, que a palavra nos ensina, que na maioria dos milagres de Jesus ali, na maioria dos milagres que estão na palavra, alguém determinou aquela cura. Alguém abriu a boca e pediu por aquilo, determinou que aquilo iria acontecer. E um texto muito conhecido, também de Simão, o leproso, eu gostaria de falar muito sobre esse texto, porque Jesus vai na casa de Simão, Simão era leproso, e Simão continua leproso, ou seja, Simão, ele não determinou a cura dele, por isso ele continuou leproso. Então não basta vir na igreja, não basta ser crente, não basta ser cristão. Uma parte do seu milagre, ela cabe a você. A questão de ter alguém para determinar como as coisas acontecem é tão evidente na palavra, é tão claro na palavra, que em Ezequiel 37, e nós vamos ver Ezequiel 37, Ezequiel, a partir do versículo 37, a partir do 1, está escrito assim, ó: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, e me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aqui é o Deus criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso. Ele está determinando como que as coisas acontecem.
Ou seja, ele, no desejo de querer fazer aquilo, ele poderia ter revivido aqueles ossos, mas ele chama o profeta e fala: determina que isso aconteça. Abre a boca e fala o que vai acontecer. E o profeta vai determinando o passo a passo do que iria acontecer. E está escrito assim, ó: assim então me disse, profetiza sobre esses ossos e dizes: ossos secos, ouvem a palavra do Senhor. Ou seja, primeiro ele fala aos ossos que eles deveriam ouvir aquilo que sairia da boca dele, que era a palavra do Senhor. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Amém? Alguém tem que determinar para que as coisas aconteçam no reino espiritual. Certa vez eu estava diante de uma pessoa, e essa pessoa estava agonizando para morrer. E eu liguei para o pastor Geraldo. E o pastor Geraldo, por telefone, ele determinou: espírito de morte, sai desse homem. Viva, que esse homem viva. E aquele homem reviveu. Mas alguém determinou. Aqui foi o profeta, na vida da Leíse foi o pastor Geraldo, ela também determinou. No servo do centurião foi o centurião que determinou. Na mulher do fluxo de sangue foi ela que determinou. Na filha de Jairo foi ele que determinou. E conforme eles determinaram, aconteceu. Mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus de eternamente. Simão o leproso não determinou nada na vida dele, e não aconteceu nada na vida dele. Ele era leproso, ele continuou leproso, porque ele não determinou nada. Talvez existam situações na sua vida, você que está aqui hoje, e essas situações elas persistem, elas continuam, simplesmente porque você não determinou ainda, seja na sua vida, seja na vida de alguém da sua família. Você não abriu a boca e determinou o que iria acontecer, e mais do que isso, não determinou como iria acontecer. No reino espiritual existe uma forma como as coisas acontecem, e as coisas só acontecem dessa forma como está determinado que elas devem acontecer. E para que elas aconteçam, alguém tem que determinar que aconteça aquilo. Alguém tem que não aceitar aquela situação. Ou seja, se a Leíse tivesse aceitado aquilo, aquilo teria continuado na boca dela.
Se ela tivesse aceitado aquela enfermidade teria continuado. Da mesma forma que a enfermidade teria continuado na vida dessas outras pessoas aqui. Então o Senhor te trouxe aqui hoje para te lembrar de situações que você ainda não determinou para que haja uma mudança na sua vida. Você vê que antes da ministração o Senhor preparou um testemunho de uma pessoa que você conhece, de uma pessoa que você conviveu com ela durante essa situação, esse problema. Ou seja, uma pessoa que você viu que passou por uma enfermidade, e essa enfermidade foi mudada, essa situação foi revertida, porque essa pessoa determinou que essa situação seria revertida. O Senhor nos traz à sua casa, né, durante os cultos, durante as escolas, para nos ensinar como as coisas acontecem, como que funciona. É como se Ele quer nos dar as coisas, Ele quer nos conceder as bênçãos, mas existe uma forma através das quais essas coisas acontecem, e nós temos que fazer da forma que as coisas aconteçam, para que as coisas aconteçam. É assim, ó. Ele queria reviver aqueles ossos, mas ele dependia daquele profeta. Aquele profeta só abriu a boca e determinou. O profeta só falou, só determinou o que iria acontecer, mas sem o profeta não teria acontecido nada. Porque é assim que as coisas acontecem no reino espiritual. Ou seja, aquilo que você aceita, aquilo que você aprende a conviver, aquilo vai continuar na sua vida. Essa mulher do fluxo de sangue, apesar dos 12 anos que ela tinha aquela situação ali, ó, ela não aceitou aquilo na vida dela. Ela não aceitou aquilo na vida dela. E o Senhor mudou a vida dela a partir daquele dia, porque ela não aceitou aquilo na vida dela. Quando é que eu devo aceitar as coisas da minha vida? Existe uma situação que você deve aceitar. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. E ele orou 3 vezes ao Senhor para retirar aquele espírito da carne dele. E na terceira vez o Senhor falou com ele: eu não vou tirar. Aí ele parou de orar. Ou seja, a não ser que o próprio Deus diga para você que essa situação não vai mudar, você vai continuar pedindo. A não ser que o próprio Deus fala com você: não, você tem que aceitar isso, você tem que conviver com isso. A não ser que o próprio Deus te fale. Mas é Deus te falando, não é um parente seu, não é um colega de escola, não é um... É o próprio Deus, tem que ser o próprio Deus. Ah, é uma pessoa que sabe muita coisa, é isso, aquilo, tal. Não, é o próprio Deus que te falou que você tem que aceitar isso, que você tem que conviver, igual falou com o apóstolo Paulo. Não, então você continua pedindo. O dia que ele te falava assim: não, eu não vou mudar isso, aí você para de pedir. Amém, igreja? A palavra nos ensina todos os dias. O Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer nos curar, o Senhor quer trazer milagre todos os dias na igreja. Mas o Senhor nos ensina todos os dias também e mostra como que as coisas funcionam. É como se você vai receber um benefício lá no INSS ou em qualquer lugar, entendeu? Não basta você chegar lá e reclamar. Existe uma forma, existe um processo, né? Existe uma maneira certa de fazer aquele pedido. E o Senhor nos ensina isso em todos os cultos. O Senhor quer nos abençoar, mas
para que haja isso, nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Lucas 7. Lucas 7, a partir do 11, está escrito assim: e aconteceu pouco depois ir ele, Jesus, à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou e começou a falar, e entregou-o a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Aquela mulher pediu, ela fez mais do que isso, ela chorou. Ela chorou. E está escrito na palavra que o Senhor teve compaixão dela. Ou seja, o momento dela, a dor era tão forte, que ela não conseguia nem falar palavras, mas ela chorou. O seu choro vale por palavras. O seu choro vale por palavras. Quando a pessoa chora por alguma situação, é naquele momento que ela aceita que ela própria é totalmente incapaz de resolver aquela situação. Eu lembro uma vez, meu filho tinha 5 anos, e nós fomos lá em Espírito Santo, numa praia lá. Era mês de janeiro e a praia estava lotada de gente, tinha muita gente na praia. E o Júnior sumiu na praia, e nós começamos a procurar ele. Procuramos ele umas 2 horas seguidas, umas 20 pessoas procurando aquele menino, e nós não achamos ele. Quando eu vi que a gente não achava mesmo, eu fiz o que essa viúva fez aqui, ó. Eu sentei no lugar lá e comecei a chorar. Ou seja, o seu choro, ele exprime o seu sofrimento, ele exprime a sua dor, ele exprime a sua incapacidade diante das situações. O Senhor teve compaixão daquela mulher, porque ela chorou. As situações que você está vivendo hoje,
Se você não tem força para pedir, mas se você chora por isso, se você chora por essa situação, esse choro ele está sendo visto, esse pranto ele está sendo visto. A palavra nos fala que Romanos 8, 26, está escrito assim, ó: (8, 26) está escrito assim, Romanos 8, 26: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, a dor é tão grande, o sofrimento é tão grande que é só gemido. Mas o Senhor entende a linguagem desses gemidos. Eles são inexprimíveis para uma outra pessoa. Eles são inexprimíveis para mim, para você. Eles são inexprimíveis para o ser humano, para o homem. Mas o Senhor entende aquela linguagem dos gemidos. O Senhor entende a linguagem dos gemidos. Aquela viúva, provavelmente ela estava gemendo ali, ó, de dor pela perda do seu filho único. Mas o Senhor entendeu o que ela estava falando. Aquela mensagem era claríssima para o Senhor. Eram inexprimíveis, talvez para aquela multidão toda que estava ali, mas para o Senhor Jesus, aquilo foi claro, foi nítido. E o Senhor sentiu compaixão dela. E o Senhor ressuscitou aquele filho. Alguém tem que determinar que as coisas mudem. Alguém tem que não aceitar que as coisas continuem. As coisas só são mudadas, as coisas só são transformadas em qualquer lugar, em qualquer época, porque alguém não aceitou aquilo. Independente do tempo, não é o tempo de uma situação que determina que aquilo é definitivo, não. Não é o tempo de uma situação que determina que essa situação é definitiva. Aquela mulher do fluxo de sangue, passados 12 anos, para ela aquilo não era definitivo. O paralítico do tanque de Betesda, passados 38 anos, aquilo não era definitivo para ele. Ele ainda estava no tanque de Betesda, esperando ser curado. Ou seja, independente do tempo que essa situação exista na sua vida, ou na sua família, pode ter 12 anos, pode ter 10 anos, mas e se tiver mais de 100 anos? E se tiver mais de 200 anos? Hein, pastor Juras? A palavra fala que o povo de Israel estava no Egito há 430 anos. Ou seja, quase 5 gerações na escravidão. Ou seja, todas aquelas pessoas que estavam ali, nenhuma delas nunca havia visto a liberdade na vida delas. Elas nasceram no cativeiro, elas cresceram no cativeiro,
Elas conheciam a palavra liberdade de ouvir falar. Mas mesmo passados 430, 450 anos ou 400 anos, elas não aceitaram aquilo. E elas começaram a clamar ao Senhor. Quantos anos, quanto tempo tem essa situação na sua vida? Quanto tempo tem? Talvez tenha tanto tempo que você achou que isso era para o resto da vida, que você ia morrer com isso, você ia morrer sem ver uma mudança nessa área aí. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos. O que é 12 anos perto de 38 anos? O que é 38 anos perto de 430 anos? Mas alguém não aceitou aquilo, assim como a Leíse não aceitou aquilo, assim como o pastor Geraldo não aceitou aquilo, assim como o pastor Geraldo não aceitou a morte daquele homem. Mas ele abriu a boca e determinou. O centurião romano, que o cara era escravo dele, o cara era empregado dele, o cara estava doente, o cara estava ruim lá. Ele falou assim: fala uma palavra, Senhor, não precisa ir lá em casa não, fala uma palavra, e meu servo vai ser curado lá em casa. Mas para que houvesse aquilo, ele não aceitou, ele determinou. O Senhor Jesus Cristo fala de Naamã. O Senhor Jesus Cristo fala que na época que Naamã foi curado de lepra, havia muitos leprosos em Israel, mas só Naamã foi curado. Ou seja, não foi por causa da falta de profeta em Israel que os profetas não eram, que as pessoas, os leprosos não eram curados, não. É por falta de iniciativa dos leprosos de não procurarem o profeta. Porque o leproso que procurou o profeta, o leproso foi curado. E esse leproso saiu de um outro país. Pessoal, o cara saiu de um país, viajou a cavalo ou de camelo, não sei o que lá, muitos dias de viagem, para ser curado de uma coisa que não tinha cura. E a pessoa que o curou, nesse país onde tinha essa pessoa, que era usada por Deus para curar qualquer coisa, naquele país tinha muita gente que não foi atrás desse profeta. O Senhor Jesus é que fala isso. O Senhor fala assim, havia muitos leprosos em Israel quando Naamã foi curado. Ou seja, o profeta Eliseu estava lá e estava à disposição lá para curar qualquer pessoa, para curar qualquer enfermidade. O profeta Eliseu foi usado para ressuscitar pessoas. Ou seja, a falta de unção é que não havia. Ou seja, a unção que havia sobre o ministério, sobre a vida de Eliseu, ele estava preparado para fazer qualquer milagre. Ele estava pronto para realizar qualquer milagre, mas mesmo assim tinha muitos leprosos em Israel. Aí sai um cara de um outro país, que ouve falar, através de uma menina, que se ele fosse lá e seria curado, ele vai, ele é curado. Esses leprosos de Israel conheciam Eliseu com certeza. O ministério de Eliseu foi grandioso, mas só Naamã foi curado, porque só Naamã foi atrás do profeta. Existe uma parte do seu milagre que cabe a você. Todo milagre é a soma de duas ações, uma humana e uma divina. Todo milagre é a soma de duas ações, uma divina e uma humana.
todos os milagres. O Senhor te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra, para te abençoar, para abençoar a sua família, para reverter alguma situação na sua vida pessoal, na sua vida familiar. Mas o Senhor está te ensinando o que você deve fazer. Vamos nos colocar de pé. Pessoal do louvor, enquanto eu oferecido um louvor, meditemos naquilo que o Senhor nos falou. A palavra de Deus em Hebreus 4:12 fala o seguinte: que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso é muito profundo, isso, gente. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e vai na divisão da alma e do espírito. Quando o profeta vai e profetiza para aquele vale de ossos secos ali, aqueles ossos eram secos, a palavra fala sequíssimos até. Aqueles corpos estavam mortos, não haviam carnes nele, não haviam nervos, mas os espíritos daqueles corpos estavam vivos, que o espírito não morre. E a palavra em Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus vai na divisão da alma e do espírito. Quando Jesus chega no túmulo de Lázaro e fala: vem para fora, Lázaro. Lázaro tinha 4 dias que estava morto. A palavra fala que já cheirava mal. O que cheirava mal era o corpo de Lázaro, mas o espírito de Lázaro ouviu aquela palavra, porque a palavra de Deus vai na divisão da alma e do espírito. A palavra também fala que nem os loucos errarão o caminho. Por que os loucos não errarão o caminho? Porque a palavra vai na divisão da alma e do espírito. O que tem problema é o cérebro, mas como o espírito não tem problema nenhum, o espírito do louco ouve essa palavra e entende essa palavra. Há uns anos atrás, o irmão do pastor Davi, que é falecido hoje, ele sofreu um atentado em Sete Lagoas. Ele tomou 7 tiros, parece, e ele estava em coma no hospital. E o pastor Davi foi lá para Sete Lagoas com outros pastores e tal. E diante do irmão dele ali em coma, ele começou a ler a palavra de Deus. E os médicos, vendo ele fazendo aquilo, falaram com ele: mas ele está em coma, ele não vai ouvir isso não. Vocês estão perdendo seu tempo aí, o camarada está em coma, ele não vai reagir a nada. Mas o que estava em coma? Era o cérebro dele. O espírito não entra em coma, não.
O espírito ouviu aquela palavra. E num determinado momento começou a sair lágrimas dos olhos dele. Porque aquela palavra foi na divisão da alma e do espírito. Divisão da alma e do espírito.